Na mensagem Motivação e Sucesso desta semana, eu quero recobrar um pouco daquilo que nós discutimos sobre, né, as lições da história, né, aprendendo com as lições da história, que eu também fiz numa cesta de aprender com a Fundação Luiz Almeida Marins Filho. E o que é que eu quero falar? Eu quero falar sobre o terremoto de Lisboa. Gente, o terremoto de Lisboa é uma das coisas mais interessantes para a gente aprender hoje em dia. Deixa eu explicar para vocês. Em 1755, no dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, teve o terremoto de Lisboa, né? E esse terremoto foi até hoje considerada a maior tragédia natural, não são guerras, né, natural da Europa até hoje. Então, 1755, século XVIII. E morreram muitas pessoas, falam em 10 mil, falam em 300, falam em números incríveis. E depois teve ainda um tsunami e teve um aftershock, né, depois do terremoto. E Portugal ficou dizimado, principalmente a zona baixa, né, a zona da Baixa e mais lá o Algarve também. Então, desesperado em Portugal, no terremoto de Lisboa, D. José, rei de Portugal, chama o general José de Almeida, né, o Marquês de Alorna. Não foi o Marquês de Pombal, foi o Marquês de Alorna. Muita gente conta essa história como sendo o Marquês de Pombal, mas foi o Marquês de Alorna, segundo os melhores historiadores. E diz: o que fazer agora, né? D. José pergunta ao general de Almeida. E ele disse o seguinte: agora, majestade, é enterrar os mortos, sepultar os mortos, cuidar dos vivos, fechar os portos. Gente, olhe que lição, né? Quando a gente tem um terremoto, e nós estamos meio que passando por um terremoto, vamos lembrar das lições do Marquês de Alorna. O que nós temos que fazer, gente? Sepultar os mortos. Não adianta ficar imaginando nessa crise que nós estamos, né? Na crise, por exemplo, aqui do coronavírus, né? E se a China tivesse, gente, não avisou? E se a China tivesse outra... Gente, esquece. Agora é enterrar os mortos, sepultar os mortos. Não adianta a gente ficar remoendo o passado. Quando acontece uma desgraça, uma pandemia, sabe, a primeira coisa, vamos enterrar os mortos. Para que enterrar os mortos? Para cuidar dos vivos, para cuidar do que sobrou, para cuidar do que existe, para cuidar do que é concreto. Então, e lembrem que os mortos insepultos em Lisboa, todos aqueles mortos insepultos na rua, eram fontes também, né? De outras epidemias, endemias, de muitas doenças. Então, agora é sepultar os mortos, né? E para quê? Para cuidar dos vivos. Então, vamos ver o que nós vamos fazer com quem sobrou. E qual é a terceira medida? Fechar os portos. Olha que interessante, gente, fechar os portos, porque pelos portos chegavam as endemias, né? Chegavam, né? Como hoje, nós não estamos fechando portos, aeroportos, quer dizer, sabe, vinham também os saqueadores, vinham os abutres se aproveitar da desgraça. Então, veja bem, gente, sepultar os mortos. Para quê? Para cuidar dos vivos e fechar os portos. Para que fechar os portos? Para a gente poder cuidar dos vivos. Então, gente, essa é a mensagem, né? Tem aqui até uma alegoria muito bonita, né, da época, né? Porque na época se pensou muito, né? Tem livros escritos, né, o Castigo de Deus, por exemplo, né? Porque é daí que acontece, né? Do Marquês de Pombal, por exemplo, teve a expulsão dos jesuítas. Tudo aquilo foi em função, né, do famoso terremoto de Lisboa de 1755. E as lições do Marquês de Alorna servem muito bem para a gente hoje. Meu querido, né, pense nisso, sucesso, e é só para assinantes, motivação e sucesso, mas este vídeo eu vou colocar também para que todo mundo possa, né, conhecer um pouco a história do Marquês de Alorna. Por quê? Porque nós temos, gente, que aprender com as lições
da história, se a gente não aprender com as lições da história, sabe? E então eu espero que com essa pandemia toda a gente tire muitas lições, muitas e boas lições. Querido, pense nisso. Sucesso!